Eu nunca imaginei que quando uma das minhas filhas viesse me pedir para ir ao cinema com um amigo, eu fosse estar tão despreparada. Mas minha filha, é só você e ele? Mas eu e os outros amigos? É claro que com essas perguntas a minha filha conseguiu me colocar na parede. Ai, mãe, mas qual o problema? Não pode ter amigos? Ah, quer dizer que se eu fosse com uma amiga, você não ia ficar me perguntando as coisas, né? Me questionando. Me pegou. Eu fui tentar explicar, só piorei as coisas. Só piorei. Mas como mãe de adolescente e adolescente que eu já fui, eu me coloquei naquele lugar que eu fiquei assim, imaginando uma situação periclitante. Sei lá, aquela mãozinha boba que de repente vem, te pega desprevenido, você não sabe como se defender, não vai falar. Eu não queria que minha filha passasse por isso, porque eu já passei. Mas e aí? Eu procuro conversar com elas sobre tudo, principalmente assim, valorização pessoal, que ninguém tem o direito de fazer algo com elas que elas não queiram, né? Que elas, qualquer coisa assim, se elas não se sentirem bem com um abraço, que esse abraço não seja dado, que elas tenham essa força de dizer, não tô afim, né? Eu alerto para os perigos, mas neste momento eu me questionei muito. E aí? Proteger é controlar? Pode controlar? Pode proteger? Não pode? Ou depende, Guga Menga? Olha que é uma das melhores reflexões que a gente vai fazer aí em todos os nossos episódios. Eu convido a todo mundo a entrar nessa reflexão com a gente, porque o que a gente mais tem é controle disfarçado de proteção. Muitas vezes isso vai se refletir em padrões extremamente abusivos dentro das relações. Por isso que aqui, né, não pode ou depende, o nosso objetivo é trazer perguntas e respostas para ajudar você a lidar melhor com o seu adolescente ou com a sua família de forma geral. Bi, você sabia que um dos primeiros modelos de relacionamento abusivo que a gente tem na nossa vida é de mãe, pai ou responsáveis? Ai, será que eu sou uma mãe abusiva? Calma, a ideia não é a gente se culpar agora. A gente vai entender que existe uma grande tendência da gente ser abusivo em qualquer que seja o relacionamento. Por isso a gente quer debater isso aqui. E aqui aí, a gente vai falar de tudo. De tudo, e a intenção não é dizer exatamente o que é certo, o que é errado, mas é abrir o diálogo e a gente poder responder essas perguntas e ajudar você que está aí. Isso aí. Mas antes da gente apresentar os nossos convidados, vamos agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam a realizar esse grande sonho de deixar esse material bacana para vocês que sempre buscam um auxílio, né? Neste caso aqui na educação dos seus adolescentes, pré-adolescentes. É algo que eu busquei muito e não encontrei todo o material assim, necessário que pudesse me dar um certo conforto, uma certa tranquilidade, como a gente tem na primeira infância, né? Primeira infância eu devorei livros, vídeos e fazia os testes, tudo com convicção. Falei, acho que vai dar certo. Testava mesmo o que falavam e dava certo. E chegando nesse período da adolescência, eu não encontrei tanta coisa assim legal. E a gente se juntou com esse mestre aqui da psicologia e falei, vamos lá, pegar os nossos amigos queridos que têm experiências lindas para poder compartilhar e deixar um material bacana para vocês. Então, nosso muito obrigado ao Alianzo, que está com a gente desde o começo, e o Acervo Conexão Home, que nos proporciona esse cenário gostoso aqui, para tentar fazer uma sala gostosa de um papo gostoso para vocês. E aproveitando também para agradecer a AMA, Marketing e Agenciamento, e também Talk TV Studios, que nos permite estar aqui nesse momento. Isso. Vai, conta quem está com a gente. Ai, gente! Ó, risadinha. Essas duas pessoas são mega especiais. Eu tenho certeza que não é só para mim, para você também, para toda a família, porque eles fazem parte da nossa família. Literalmente. Eles fazem tanta parte que a gente assim não chama assim pelo nome, sabe? Normal. Se de vez em quando escapar, não liga não. Essa falante que tá aí, essa falante que vos fala, a gente chama ela de tia. Ela me chama de tia, eu chamo de tia, o Guga chama de tia e ficou. E a outra pessoa, eu chamo de um jeitinho especial porque eu lembro dele tão pequenininho. Não era tão pequenininho assim, mas eu já sou mais velha, né? Ele já tinha 12, 13. Não, tinha 9 anos. 9 anos, era pré-adolescente. Mas é muito gostoso e a gente tem muito, muito amor por vocês. Eu também. E eu quero deixar muito claro aqui que eu tô muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Tia Sônia Lima! Tia Sônia Lima! É o amor
amor. Dieguito! Meu amor, obrigado pelo convite. É o meu Dieguito, coisa linda. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né, Pois é. Guguinha? Não, uma delícia. É isso. Tamo em família. Ele era o pré-adolescente que você conheceu no teatro e a gente colocou ele pra fazer o quê? Bianca, distribuir panfleto Tá perto. Minha filha, que sofrimento, né? na Essa Rua Augusta. Você pré-adolescência. lembra ele descendo na Rua Augusta com 9 anos de idade com um monte de felipeta pra Então. divulgar a peça? Que coisa. E aí, isso daí, essa atitude, será que Ah, não Tava para pra pensar. Não foi feito. Você tá bem, não tá? Tô uma ótimo. sequela. você se sentiu protegido? Você sentiu que estavam te controlando? Imagina, gente. Pode, não pode ou depende? Eu acho, na verdade, que acho que muito do que eu sou hoje é parte dessas experiências, né? Tipo, isso aí, por exemplo, eu me sentia super inserido. E eu acho que também tudo que eu assistia, assim, vocês fazendo, né? Eu acompanhava, tipo, essa peça, nunca me esqueça, Pedra Mágica. Eu era uma sim. criança, mas assim, eu já tinha uma vontade de escrever, né? E tudo, e eu via vocês fazendo, pra mim era só um privilégio, tá lá. Ele adorava. Ele se sentia também útil, né? Ele gostava, né? O Diego sempre gostou de participar, de ter... Eu me lembro que o Diego, ele sempre foi muito à frente, né? Ele sempre leu muito, ele sempre teve muita informação. Graças a Deus a gente conseguiu, né? Quer dizer, onde a gente estava, a gente conseguia ele ter acesso a bons livros, e, enfim, era uma curiosidade, né? Ele sempre foi muito precoce em relação às informações, né? E eu tive essa coisa que você, mãe, eu vou pro cinema com um menino, E eu aí? tive com o Diego. Eu nunca tive esse tipo de problema com o Diego, não me lembro de ter tido esse tipo de problema. Se eu tive, na minha memória, já apagou. Eu tô com mais de meio século, Bianca, eu tô igual ao iPhone 10. Tá linda. Você entendeu? Assim, eu não tenho mais atualização, então algumas coisas já foram apagadas. Mas rolava preocupação, assim, com riscos, perigos? Isso era uma coisa que batia, assim? Deixa eu te falar, é muito complicado você trazer um ser humano para o mundo. A gente está falando de uma outra geração, né? A Bianca, eu acompanhei a gravidez da Bianca, as meninas, nós somos amigas, uma vivia na casa da outra. Quando a gente vivia no Rio, a gente era mais junto. Aqui em São Paulo a gente se dispersou um pouco, mas a gente teve um tempo bem gostoso, né? De aproveitar as meninas pequenas, ver o temperamento de uma, ver o Menga em uma, ver a Bianca na outra. Isso foi muito gostoso. Na minha época, com o Diego, como é que foi? Anos 80, fazendo sucesso, trocando de roupa de mala em aeroporto, fazendo show, fazendo programa, fazendo um monte de coisa. Me casei, demorei quase 2 anos para engravidar. Foi uma decisão que eu demorei, foi minha, não foi do Wagner. Ele queria muito logo no início, falei, não, espera. Eu queria saber se a relação ela realmente ia tomar um prumo, porque a gente casou muito rápido e tudo. E para mim poder trazer um filho, você entendeu? Então, o Diego, esses 2 anos, o Wagner não falava em outra coisa. Ele queria esse filho. Ele queria. Ele sempre foi um filho querido. Então, esse pai, você entendeu? Fui eu que pari, mas era a vontade desse filho saiu de dentro do Wagner, era uma coisa absurda. Engravidou o desejo, junto. Ele engravidou junto. Era o desejo de ter aquele filho. Ele falou assim, eu encontrei a mulher da minha vida, a mulher que eu amo, eu quero ter esse filho, porque esse filho, ele achava que era um filho diferente, que era um filho que era uma coisa completamente diferente, e ele queria ver aquilo. Tá, me convenceu, fiquei grávida, foi tudo tranquilo. Eu acho que eu fui meio imprudente na minha gravidez, às vezes eu vejo um pouco assim, eu acho que é um pouco... Eu vou te falar, o mundo de hoje às vezes acha que é um pouco de excesso de zelo, excesso de cuidado em relação à gravidez. Eu não sei se tem mais riscos hoje. Mas você acha que você foi imprudente porque você não teve esse... Não, assim, a gente tinha as coisas que a avó da gente ensinava, a mãe... Bianca, eu venho de uma geração que a minha mãe nunca me falou o que era menstruação. Uhum. Eu me lembro que quando a minha primeira menstruação veio, que eu sangrei, eu pensei que eu tivesse me machucado, minha mãe chegou e falou assim, isso daí é tranquilo. Não existia nem mortes, né? Você vai lá, põe um paninho, você vai ter só os seus paninhos, você sempre lava e deixa lá, vai acontecer de vez em quando, não me falou nem quando, nem que tinha dia certo, e você põe os seus paninhos. Você vê, hoje tem calcinha, como é que fala? Que as meninas até Hoje falaram. tudo. Tudo. Ai, gente, é uma calcinha que você Que é lava, reutilizável, né? reutilizável, exato. Então, mas assim, eu fiquei menstruada, a minha mãe não me falou pra mim as consequências que tinha de ficar menstruada, o que era ficar menstruada, você entendeu? Então,
era assim que a gente vivia. E a gente ia descobrindo as coisas. A gente não tinha acesso à informação. Né? Era complicado. E aí você acha que você procurou essa falta de informação que você teve na sua geração, você procurou informar mais o Diego quando nasceu? Porque eu faço isso com as meninas, assim, esse cuidado que eu tive do cinema é os tempos que a gente vive hoje, né? O acesso às informações que a gente tem, as coisas que acontecem, então, elas não tinham. Então hoje, às vezes eu me pego tendo... dar informação demais, às vezes, ou então um cuidado extra para que ela não passe por coisas que eu passei. Passou. E aí elas vêm com essa fala assim, ai mãe, mas o tempo mudou, né mãe? Não é mais do seu tempo. Ai mãe, as coisas não são assim, meu mundo. Né? Não é mais do seu tempo. Bem-vindo ao meu mundo. Mas o comportamento humano não mudou como então, deveria deixa eu te mudar. falar, essa coisa toda, essa tua busca, essa procura, a gente quer acertar. Eu sempre tive comigo que o filho da gente tem que ser melhor que a gente. E tem que ser melhor do que a gente. Ele é melhor que eu. Ele está anos-luz na minha frente. Ele é bem melhor. Eu acho que a gente tem que fazer um modelo melhor do que a gente. Eu acho que isso, eu não tenho que pressionar ele, eu não tenho que ficar cobrando ele, mas eu sei que ele vai ser melhor, porque eu vou procurar, você entendeu? Eu procurei dar todas as ferramentas em tudo que eu pude ajudar o Diego, mesmo na minha pouca experiência. Eu acho assim, Bianca, quando você fica grávida e você tem um filho, você põe um filho no mundo, pronto, colocaram lá no teu colo, é aquela coisa gostosinha, gordinha, ele era lindo, aquela mãozinha cheia de dobrinha, assim, sabe? Aí você vai pra casa com aquela criança. Não me deram manual. Me identifico, amiga. Tá? Identifico. Não vai manualzinho pra gente. Não me deram manual de como lidar com essa criança. Você tá entendendo? O que você faz na hora do desespero? De como dar banho, de como trocar uma fralda. Eu até fiz um cursinho. Mas então, eu não fiz cursinho nenhum, amor. E era assim. E eu sou muito centralizadora. Eu gosto de ter as coisas do meu controle e eu gosto de fazer as coisas. Eu não... Agora de ter controle. Sim, mas eu sou assumida nesse... Eu não tenho problema nenhum com isso. Se as pessoas não souberem lidar com isso, eu não tenho nada, o problema é delas. Eu sou assim e acabou. Quem tem que gostar de mim, tem que gostar do jeito que eu sou. Eu gosto das pessoas do jeito que elas são. Eu sou assim. Então, assim, cara, é isso que eu te falo. Eu levava ele no pediatra. Aí o pediatra... Não, mãe. Eu falei, essa coisa de me chamar de mãe e tal, já me incomodava. O tratamento. Como ele também. Depois eu vou chegar num momento dele, assim, que ele tinha umas coisas de criança. O Diego já era muito... Desde criança ele era muito incomodado com algumas coisas que tratavam ele como bebê e ele não gostava. Então, eu não criei ele ao pé assim como o pediatra quer, como mãe fala. Eu procurava pegar informação que minha avó dava, que eu praticamente... Minha mãe estava presente, mas muitas coisas que me ensinou era minha avó. Pegava aquelas da minha avó, as coisas da minha mãe, as coisas... na verdade, eu sou uma geração que a gente não observava muito como se criava, como fulano criava o filho, ou cicrano. Eu quero que meu filho seja igual àquele, eu quero que meu filho seja isso, eu quero ser uma mãe igual àquela. Eu não me lembro em nenhum momento desejando ser uma mãe parecida com uma outra qualquer. Eu nunca me lembrei disso. Eu nunca busquei uma mãe de referência. Eu só tentei ser a mãe do Diego e fazer o meu melhor para o Diego. Eu acho que quando a gente busca essa coisa do controle que você fala, tentar fazer o nosso melhor, porque a gente só quer o melhor. Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. Uma pessoa que coloca um filho no mundo e não quer que esse filho seja a melhor coisa... essa é a minha semente, cara. Pô, pelo amor de Deus, olha pra isso aqui. Eu tava inspirada quando eu fiz. Amor, é lindo de viver. Lindo demais. Você entendeu? Como ser humano, como beleza, como profissional. E ele era uma criança, e ele foi uma criança que a gente teve muitos problemas quando o Diego era pequeno. Eu tive problemas comigo, e eu acho que porque o Diego, ele começou a engordar. Aquela fase, e o que a gente ouvia muito naquela época era, Sônia, eu ouvia, fica preocupada não, tem a época do estirão que eles falavam, daqui a pouco estica. Chegou a meleca, não pode falar palavrão, né? Chegou a meleca do estirão, e o Diego nada. O Diego só estava mais gordo, e assim, e aquilo começou a me incomodar, porque eu vi que incomodava ele. Porque
Dói na criança, gente, né? A Dói na criança mãe. não percebe. Às vezes ele não percebe. Quando você cobra muito uma coisa de uma vez, é porque eu já vi que incomodou ele. Eu já vi que ele usava uma camiseta, ele não gostava, ele tinha vergonha de ficar de sunga ou de short na piscina. Na escola, ele tinha alguns probleminhas. E na época eu fazia o seguinte, Bianca, como você falou, você procurou se informar. Não adiantava eu tentar me informar. Eu não tinha acesso às informações. Nós não tínhamos o Google. Nós não tínhamos... Não tinha. Você tinha que olhar ao seu redor e você tinha que ser instintiva. Então, eu sempre segui os meus instintos e minha conta e risco. Muitas vezes indo contra alguma coisa que alguém falava, achando que eu... Sei lá. As pessoas criam umas coisas... Né, eu estava tentando dar o meu melhor. E aí, quando ele começou a engordar, começou a minha noia. Eu procurava, assim, e é difícil você tirar de uma criança o que ela gosta de comer. Isso era muito dolorido. E o Diego sempre gostou de comer. O Diego é guloso. O Diego come muito. Você já vai falar, tá? E ele ali só ouvindo. O Diego é assim, a gente viaja. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, ele chegou na máquina de refrigerante, que acho que era uma novidade, ele nunca tinha visto. Acho que a primeira vez que você viu foi nos Estados Unidos, né? Acho que foi. E tinha refrigerantes que ele nunca viu na vida. O Diego, enquanto ele não experimentou todos os refrigerantes, todas as bebidas que tinha, gostando ou não gostando, ele não sossegou. Eu vou te dizer, isso é um privilégio para mim. Por isso que eu te falo que o meu filho é melhor do que eu. Porque eu jamais iria experimentar uma coisa que eu não conheço. E eu sou assim até hoje. Eu olho para a cara do Neo, ele não. Ele experimenta tudo. Ele primeiro vai saber se ele gosta. Eu já não, já falei, eu não gosto sem experimentar. Então isso para mim já é uma melhora. E eu consegui fazer ele chegar até aí, porque eu não mostrei para ele que eu sou assim. Acho que na época eu não mostrei muito isso para ele. Eu consegui ele, você vê, a gente vai chegar numa outra fase. Então vou voltar aqui na coisa da gordura. Então ele começou a engordar, eu tive dificuldade com isso. Aí eu comecei, que é a meleca do controle, que vocês falam, por preocupação. Eu acho que o meu excesso de preocupação não era nem pela estética, porque ele era lindo, gostoso, eu adorava morder ele, era porque eu vi que ele não estava bem, eu não sabia lidar com aquilo, o não estar bem dele, eu não tinha a psicologia, que você hoje você tem um enteado que é psicólogo, pô, maravilhoso, eu não tinha nada, então eu falei, meu filho não está bem. Isso está incomodando ele. Eu via por algum comportamento dele que ele não se sentia bem com a gordura dele, entendeu? Comecei a mandar ele para spa, ele foi muito para spa, fazia tratamento e nada resolvia. Quando chegava as dietas, eu te falava, eu mesma às vezes quebrava a dieta dele, porque eu achava muito pesado fazer uma dieta para uma criança. Ele tinha o quê? Acho que o auge da gordura do Diego, acho que foi dos 12 para os 13 anos. Então, você tirar de uma criança... Cara, o que você tem melhor na tua vida é a tua infância. É o doce que você come, é a comida que a tua mãe faz, que a tua avó faz, que a Maria, que me ajudou a criar o Diego, cozinhava lindamente. Quer dizer, o Diego gostava de comer. E você olhar para uma criança que você sabe que gosta de comer, e olhar para ele, ele não vai poder comer isso, porque ele tinha um metabolismo muito lento. No spa eles conseguiam até emagrecer, mas aí daqui a pouco voltava a engordar de novo. Tô curioso para saber como é que é. E aí, isso, né? Você ouve a Sônia falando, você fala, pô, essa mulher não tá controlando, ela tá protegendo. Não, mas então, né? aí começou essa coisa. Mas aí toda. você vai ouvir o Diego, pô, será que eu tô, né? Então, não nessa situação, de repente. Não, mas pode ser. Será que eu tô sendo controlado? Pô, tá me controlando, deixa eu comer o que eu quero. Bianca, ou será que ela tá me protegendo? Deixa eu te falar, eu hoje, olhando para trás, muitas coisas que eu fiz eu não faria. Não só no processo do Diego, como foi também com o pai dele, como ficou doente. Muitas coisas que eu fiz hoje, eu não faria. E hoje eu até acredito... Olha só o microfone, tia Sônia. É verdade, eu esqueço que a gente está com esse microfone. Me perdoa. Imagina. E aí, eu acho que eu já não faria. Mas isso é o quê? Cara, a gente vai amadurecendo. Você entendeu? Ele fala assim, a minha mãe não me controla. Deixa eu só concluir a coisa da gordura. Então, essa fase, não é porque eu vou e volto, aí eu não concluo. Aí, o ruim disso tudo, sabe o que era? Era a minha mãe. A minha mãe, ela tinha um jeito... Ela era uma pessoa
Ah, ela é controladora, não era? Ela era muito controladora, Eu lembro mas dessa a imagem forma dela, que a minha sim. mãe falava, marcava. Ela virava, Diego, você tá gordo. Diego, não sei o quê. Bem delicado. E eu vou te falar, a minha mãe pôs um negócio em mim, porque às vezes eu lavava a louça, eu cantarolava, e minha mãe falava, para de cantar, você não canta, é um horror, tal, não sei o quê. E aí eu virei artista, falaram pra mim que eu cantava, Benito de Paula me levou numa gravadora, me fez gravar um disco, eu comecei a gravar. Não sou nenhuma cantora, eu sou uma atriz que canto, mas canto. E toda vez que eu entrava no show, ao vivo, eu só me soltava depois da terceira música. Sabe quem vinha? A Sua minha mãe falando que eu não cantava. Então, a gente tem sabe, umas coisas que levam a gente lá e que atrapalha. Eu não tô te falando que a minha mãe era uma carrasca, era o jeito dela. Você entendeu? Eles não tinham, como eu também não tive, as mesmas ferramentas que você tem hoje. Você tá entendendo? Errar, com certeza. E eu vou te falar, isso não quer dizer também que você não tá errando. Claro. Porque todo mundo erra. Não tem uma fórmula, que eu tava falando para ele, não existe uma fórmula para você criar filho. É muito complicado. É muito complicado. Se você dá excesso de carinho, o teu filho vai reclamar que você é muito melosa e você deu excesso de carinho. Se você não dá, é porque você não dá. Se você é meio fria, é porque você é fria. Se você não deu dinheiro, é porque você era muquirana. Se você soltou demais, é porque você mimou. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão hoje, aos meus, daqui a pouco eu vou fazer 65 anos, que tudo que a gente faz, que é pro bem das filhas da gente, é pro bem. Eles sempre têm que acreditar que a gente nunca fez pro mal, é pro bem. É uma energia boa. Ele sabe que muitas das coisas que eu falei para ele podem ter soado assim, nunca conversamos sobre isso, podem ter sido fortes para a época que eu falei, porque eu também, o que eu tenho que falar, eu falo logo, mas é assim, foi pro bem e pro crescimento dele. O Diego, com 6 anos de idade, ele veio perguntar para mim como é que fazia bebê. Então, a minha saia justa você foi explicou? bem... Expliquei. Direito? E a minha saia justa... Foi direito? Você entendeu? Ele não lembra, mas eu vou te falar como é que foi. Ele tomava banho comigo, com o pai dele. E lá em casa, quando a gente era pequeno, a gente tem muita liberdade de ficar um perto do outro. Ele tomava banho na banheira comigo. Aí ele perguntava por que era diferente. Essas coisas todas que criança. Quando ele chegou para mim e perguntou, eu falei assim, mãe, como é que faz um bebê? Você sabe que eu lembro eu perguntando isso pra minha mãe? E aí eu falei assim, como assim? É cegonha? Mãe, não é cegonha. 6 anos de idade, tá? Ele falou... 6 anos Ai, coisa mais gostosa, esse mãe tão cegonha, mãe. Não dá pra uma cegonha carregar uma criança naquele bico. Esse é o raciocínio dele. E eu não queria sustentar também. Eu falei, tá. Eu falei assim, outra hora eu te explico. Eu amo livraria, eu adorava ler. Eu adoro ler. E eu acho que esse Diego, acho que pegou um pouco de mim. Ele gostava muito de livraria, ele ainda gosta muito de livraria. Eu não me lembro qual era a livraria, não, porque eu revirei a sessão infantil inteira e falei, deve de existir um livro que pode me ajudar a explicar para ele como é que veio o bebê. Achei um livro lá, o nome eu acho que era Da Onde Vêm os Bebês. E era lúdico, mas explicava. Real, né? Real. Que tinha sementinha, eu não sei se ele lembra disso. Eu sentei com ele, você lembra do livro? Eu passava, eu expliquei. Eu não omitia a informação para ele. Eu só mostrei a informação real dentro da idade. Quer dizer, não era dentro da idade. Adequado à linguagem. Mas eu não omitia. Eu sou contra. Eu sou um pouco contra você ficar... Eu sei que existe um lúdico dentro de uma criança, mas eu sempre fui muito resistente e você criar um mundo que a gente sabe que o filho da gente não vai encontrar lá fora depois. Você tá entendendo? Então, eu gostava sempre de dar informação, sabe? Mesmo que não fosse... Acho que muitas vezes eu fui até cruel porque eu dei a informação na lata mesmo que tinha que dar. Mas eu tive isso daí. Eu fui lá, perdi um tempo, achei o livro, eu lembro que eu expliquei para ele tudo. E assim vieram muitas perguntas, porque ele sempre foi muito precoce. Muito precoce. Tô curioso para saber como é que é tudo isso aí, todo esse processo dentro dessa vivência, de como é que registro você tem dessa experiência toda. Passa água para mim, amor. Na verdade, eu acho que eu fui muito feliz com relação aos meus limites, assim, na minha adolescência principalmente, mas acho que na minha infância também. Nunca me senti cerceado de jeito nenhum, assim, eu acho que teve realmente uma coisa muito forte da minha avó, e mais uma vez,
fico imaginando eu acho que tudo que minha mãe falou é muito correto, assim, com relação às gerações, né? Tipo, é muito complicado você tentar atrapar algum senso de realidade certa quando você não sabe fazer o contrário daquilo. Então, eu ouço muitas coisas que minha avó falando da minha mãe, eu falo assim, nossa, caramba, realmente isso é um padrão que a gente, agora com mais informação, tem como você barrar um pouco a ideia, né? Mas assim, eu sempre fui para onde eu queria ir, eu sempre fiz o que eu queria fazer. Tinha assim essa questão com o peso, que era uma questão que ela realmente foi muito assertiva, como eu não estava bem com o peso que eu tinha, porque eu também tinha problema de saúde, eu não conseguia realizar exercício. Então, e é uma sociedade difícil nessa idade, pela gordofobia, por como os bullying podem acontecer. E não existia, então, eu acho que isso é o mais complicado do conflito geracional, que é esses nomes não existiam. Se na minha geração não existia, como é que você vai querer esperar que ela entenda o que é gordofobia? Mas você passou por isso, né? Passei, claro. Não tinha esse nome, mas você passou por isso e foi cruel. Mas, por exemplo, assim, a gente hoje em dia não consegue conversar sobre gordofobia de uma maneira onde a gente não tem isso intrínseco na gente. Eu, da minha geração, que ainda sou uma geração abaixo. Então, assim, eu fui muito feliz com relação aos meus limites, assim. Tudo que eu aprendi de errado, de errado não, né? Tudo que eu quebrei a cabeça, eu fui sempre informado antes. Tem uma história muito genial da minha mãe, que eu contei semana passada num churrasco de família, que pra mim resume a educação que ela teve comigo, que foi muito genial. Que eu, quando era criança, eu queria muito cortar o cabelo igual o do Robin, do Batman Robin. Aí porque eu achava ele lindo, o Chris O'Donnell. Eu falei, nossa, quero cortar o cabelo igual ele, que eu vou ficar lindo igual ele. Aí ela falou assim, vai ficar feio. Mas se você quiser cortar... Não, mentira, vai ficar feio, ponto. Aí eu fui pedir mais uma vez, ela falou assim, vai ficar feio, você não pode. Ela não queria falar, porque eu já tinha problema na minha cabeça com relação ao meu peso, ela não queria falar o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, vai ficar feio, porque o seu rostinho não combina com isso. Ela explicou tudo, eu falei assim, tá bom, fiquei quieta. Aí ela um dia me levou no cabeleireiro, eu fui com a revista escondida, falei, assim, eu quero cortar assim. Ela chegou pela última vez, e aí ela falou, vai ficar feio. Quer cortar, pode cortar. Quer cortar, corta. Mas vai ficar feio. E eu me arrependi durante 7 meses, porque meu cabelo demorou pra crescer. Nunca meu cabelo demorou pra crescer, naquela vez demorou. E é isso que ela sempre fez, ela me deu a informação, sempre, eu sabia de tudo, e eu sabia escolher. Então, com relação a isso, nunca tive controle nenhum. Principalmente, assim, acho que, mesmo com a relação da comida, eu acho que era uma parada que... Aí doía muito. A gente não sabia fazer diferente. Eu não consigo imaginar o que... Hoje em dia, um adolescente tem acesso à informação de como ele pode emagrecer. E, ao mesmo tempo que você tem o lado negativo disso, que eu fico imaginando Jesus Cristo, como deve ser você criar uma filha com um celular em sala de aula. Hoje em dia tem a parte boa e tem a parte negativa. Eu acho que a parte negativa, na época, porque a gente ia fazendo como o que dava. E porque acho que nessa época, como não tinha esse acesso todo às crianças e os pais, né? Eu vejo isso da dieta, é sério. Elas pegam receitas, elas pegam coisas para fazer. Sim. Como eles não tinham isso, essa geração do Diego, a minha, enfim, tinha menos acesso às informações, dava para controlar mais. Né? Os pais, acho que tinham mais esse... Aí é um controle mesmo, um controle não... Tá errado, né, falar isso, mas não um controle de um jeito negativo, mas um controle de que para não passar por tanto sofrimento. Entendeu? Mas sabe o que é uma coisa importante dizer? Que acho que essa questão geracional é muito importante da gente entender, né? Que é isso, tudo tem prós e contras. A gente não pode apagar o conhecimento que as gerações também foram trazendo dentro das experiências pessoais, que é isso, avós, né? Você falou de uma experiência indígena, então tem um treino cultural. Por isso que eu sigo a minha intuição. Que vai trazendo esse conhecimento. E às vezes a gente até chama de intuição, mas na verdade é um conhecimento que eu adquiri mesmo. Eu ouvi isso. Alguém me trouxe isso. E aí eu tô achando que eu não sei de onde tá saindo, mas eu tenho ali um registro. Aí lá dentro, né? Referência. E aí a gente vive hoje uma realidade onde, apesar das informações serem mais acessíveis, a gente tem dificuldade de encontrar qual é a informação mais adequada. Porque é muita informação sendo proferida por pessoas que não têm conhecimento adequado e querendo colocar fórmulas exatas para as pessoas. Porque é isso que você falou, não tem de fato uma fórmula. O que a ciência coloca existem modelos que são testados e que têm uma probabilidade maior. Mas eu vou ter que experimentar naquele indivíduo, naquela relação, naquele momento. É isso que a gente precisa entender, precisa personalizar o conhecimento. Eu queria saber, assim,
Quando que é o controle e quando que é a proteção? Então, eu acho que isso até vamos responder, porque é bom a gente tirar isso, né? Assim, a gente poder dar essa informação. Muitas vezes o controle ele vai aparecer, né? Ele vai ser visível quando, na verdade, o que está sendo informado é um processo do adulto e não da criança. Então é uma projeção de uma experiência minha sem eu validar se aquilo também é uma experiência do outro. Então eu controlo quando eu não dou tempo desse outro, dessa criança, desse adolescente, construir a sua experiência. E proteger é quando eu dou as informações para que ele possa reunir. Então esse exemplo do cabelo, né? Proteger. A Sônia foi bem diretiva, olha, não vai ficar bom. Ela só não queria trazer as informações do porquê, porque existia uma situação ali. Mas quando ela diz assim, faz, quer fazer, faz. Então eu sugiro normalmente que haja uma inversão, né, disso. Assim, então, quer fazer, faz, se alguma coisa der errado eu tô aqui. Mas ciente de que algo pode dar errado, e pode, a gente não tem controle sobre quem é, o que vai acontecer. E o errado a gente não querer que os filhos passem, né? Não, ele sabe que tudo que ele fez e que ele faz, ele pode fazer, a mãe tá aqui. Sim, e ele sente isso, né? Porque você falou isso, né? Essa liberdade, você sentiu isso, né? E eu acho que também... Perdão. Não, fala. Não, eu acho que também tem uma questão muito legal de você... que é uma parada onde eu levei pra minha vida, onde, assim, minha mãe também teve uma facilidade muito grande, que eu, na escola, eu era muito fácil de lidar. Eu nunca fui uma pessoa que deu problema, que era expulsa, nunca fui... Não, você foi bom. Nunca aprontado. Eu estudava bastante, eu era bastante... Disciplinado, sempre fui muito disciplinado. Então, eu realmente, quando eu saí, tipo, sei lá, fui ter meu primeiro porre na minha vida, sei lá, na faculdade, sabe? Eu nunca fui uma pessoa que precisava experimentar, eu sabia o que era, mas nunca tive interesse até que no momento eu falei, não, tá. Odi, você acha que você cresceu no meio artístico, né? Você praticamente nasceu num palco, né? Rato de coxia. Então, rato de coxia, porque a sua mãe e seu pai trabalharam muito, né? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei aos 18. O Diego nasceu, eu com 10 dias do Diego nascido, ele já estava comigo no camarim mamando, eu parava o programa, a gravação, para amamentar ele e voltava. Ele sempre teve. E isso é uma coisa também que eu queria falar, essa coisa de você... Quando você resolve ter um filho, a forma que você quer criar o teu filho, nós somos artistas, nós amamos o que nós fazemos, né? Eu, muitas vezes, a minha opção de vida foi minha família e foi meu filho. A minha profissão ficou no segundo lugar. Quando eu tinha que viajar, eu não deixava meu filho com babá e com ninguém. Ele não tinha babá, a gente tinha a Maria, que era a nossa cozinheira. Viajava comigo. Eu fazia show, o Diego ia junto. Quem cuidava? Pessoal do coro, Carminha, eu ia lá cuidar. Ele estava sempre dentro do contexto. Você entendeu? Então eu falava, assim, você não vai ter um outro? Eu falei, não, um só já tem que carregar tudo isso daqui, porque era Moisés, era tanta coisa que eu tinha que carregar, não sei o quê, Se mais eu tiver dois, eu não tenho mais mão para carregar. Meu marido é perneta, não carrega nada, eu tenho que carregar tudo, então é um só. E você acha que você teve uma outra visão, facilitou alguma coisa para você na sua adolescência, na sua... Nossa, eu não consigo imaginar de forma diferente, assim. Graças a Deus eu fui tão inserido desde o começo, assim. Eu acho que eu não consigo nem imaginar... Meu pai já tinha uma outra visão da minha mãe. Minha mãe sempre me incentivou muito. Meu pai, apesar de sempre ser muito fã de tudo que eu faço, ele nunca falou não, ele sempre possibilitou tudo. Ele foi uma pessoa que falava assim, olha, se você pudesse ser outra coisa, eu prefiro. Entendi. Mas também por aquilo, tipo, medo do que, como que pode ser pra uma pessoa que não deu certo. Eles dois deram certo, né? Não, e conviveu com muita gente que não deu certo, né? Muita gente deu certo. Então, a gente deu certo assim, gente. A gente tem altos, a nossa carreira tem altos e tem baixos. Nós quebramos 2 vezes. A nossa carreira não tem uma estabilidade, né? E tanto é que quando eu comecei a dar um pouco de educação financeira para ele, que eu estou dando até hoje, né? Eu sempre falo, Diego, a gente não pode gastar tudo que a gente ganha. A gente tem que aprender a viver com metade do que a gente ganha. Eu sobrevivi nesse mundo, assim, vivendo com metade do que eu ganho. Eu não preciso mais daquilo para me viver. O resto, eu acho que eu vivo bem, eu uso confortável, as coisas que eu tenho vontade, eu compro. Então, isso é uma outra coisa também muito difícil, né, de você controlar no teu filho e que é uma coisa que é complicada, que é a educação também financeira, você tá entendendo? Isso tem que ser falado e muito, né? Tem falado e tem que falar. Ele desde pequeno, eu me lembro que
ele queria vender, ele não doava os brinquedos dele, a gente morava do lado da aldeia, e ele ia vender os brinquedos dele lá. E quando ele precisava de dinheiro, que ele queria fazer alguma coisa, ele fazia cartões, ele pintava e ele colocava preço e ele vendia para o Jorge, vendia para Maria, vendia para todo mundo. Aí, outro dia, eu desci, na época da Blockbuster, que a gente alugava fita, o rapaz, o gerente da Blockbuster, falou, dona Sônia, o Diego veio me pedir emprego. O Diego, ele era apaixonado e ele tinha hoje em dia ele é meio assim, mas o Diego ele falava mais na época. Ele convenceu um cara que não tinha ninguém melhor do que ele para indicar os filmes, porque ele conhecia todos os filmes. Mas ele tinha não tinha nem 12 anos ainda. Então tinha filmes que ele ainda não tinha assistido, que ele não podia falar do conteúdo do filme. E ele falava, cara, eu quero ser vendedor da Blockbuster, porque eu amo ele amava ficar dentro da Blockbuster. Tudo que trazia, ele tem uma sede de informação absurda. Até hoje é assim. E respondendo a sua pergunta que você falou, sobre as questões de como foi influenciado, tipo assim, isso eu acho que ela me deu também desde o início, e, às vezes nem sabendo talvez, assim, a possibilidade de conhecer tudo muito cedo de teatro, principalmente. Eu me lembro eu tenho até hoje meu primeiro ingresso do Betty Fairy que a senhora me deu, musical que fui fazer muitos anos depois, assim, tudo foi apresentado por ela, né, então assim, eu devo muito a ela essa parte, assim, e que eu tava falando com o contraponto do meu pai, por exemplo, assim, que ele falou assim, não, mas você precisa passar numa faculdade de Direito, eu me lembro, falei, tá bom, prestei tudo que eu queria prestar, mas prestei Direito, eu passei, falei assim, olha, poderia fazer, não vou, então fui fazer outra coisa, mas eu acho que existia esse lugar de proteção da parte dele também, nesse e também é engraçado, meu pai também não controlava. Ele nunca falava assim, não faz. Apesar de parecer aquele jeitão dele, ele nunca falava não faz. Minhas brigas com Wagner era que assim, você já reparou que a mãe sempre é a vilã? É que você e o Menga depende. É diferente. Não, você e o Menga é diferente. Você e o Menga é diferente. O tio Menga é diferente. É um parâmetro diferente. Eu conheço alguns casais igual o seu. Mas na maioria das vezes, a mãe é a vilã. É porque fica muito a critério da mãe, o limite a mãe não. A mãe é que põe o limite. Então, eu trazia ele ali na rédeazinha, ali na nossa rotina. Porque ele era meu parceiro. Sempre foi. O Diego deixou, e quando ele saiu aos 19 anos de casa, que ele foi morar sozinho, foi que ele foi cuidar da vida dele, e ali que ele deixou de ser meu parceiro, porque até então sempre foi meu parceiro. Você sofreu muito? Sofri. Eu tive síndrome do ninho vazio, né? Junto com esse processo. Foram 3 coisas que aconteceram nessa mesma época. Foi quando a gente conversou sobre a homossexualidade dele, foi meu pai estava internado já fazia quase 1 ano, você lembra disso? Junto com tudo isso, ele estava saindo de casa, mas é assim, ele sai de casa, mas a mãe vai junto, porque é a mãe que montou o flat, porque, querendo ou não, ele tem um padrãozinho de vida que foi a mãe dele que estabeleceu para ele. Ele gosta de determinadas coisas, da arrumação, sabe? Tem umas coisinhas que ele gosta e que ele sabe que ninguém vai arrumar como a mãe dele arruma. Que a mãe conhece. Você entendeu? Então, Bianca, hoje eu não conheço mais. Eu acho que eu conheço. Agora eu já estou na fase que eu acho que eu já não sei mais. Tem um outro ser aqui que eu não sei. E tudo bem ou não? Não sei. A hora que ele quiser falar sobre isso, eu estou aberta para falar. À vontade, gente. Não, mas o que eu tô te falando é o seguinte, ele foi pro mundo. O Diego, ele... Foi cedo. Por exemplo, ele escolheu um sobrenome diferente do nosso, né? Ele colocou um Z no nome. Ele foi à luta sozinho. Tudo que ele conquistou na vida dele foi por teste. Nunca foi nenhum favor, nunca foi pedindo nada por ninguém. Ele tem esse mérito e é dele. Eu me lembro que acho que foi o Vanderlei Villanova me ligou. Sônia, eu tô aqui na fila do Ídolos. E eu acho que é o Diego que tá aqui na fila. Ele tinha falado pra mim, olha só, isso aqui ele fazia, tá? Ele tinha falado pra mim que ele ia dormir na casa de uma amiga, que eles iam assistir filme de terror, lembra que você falava? E eu vou passar a noite lá. E eu nunca proibi ele de dormir na casa de ninguém. Em relação a essa coisa que você tem medo do toque, de mexer no corpo,
Essa não sei informação, se é porque são meninas, então, né? Não sei não, se é diferente. essa informação o Diego recebeu muito cedo. Eu não sei se ele lembra dessa ocasião. O Wagner, como fazia muita reportagem, muita coisa policial, né? Então eu tinha muita informação desse tipo. E aí quando eu li alguma coisa, e uma vez eu me lembro que eu tinha lido uma matéria que, desculpa, foi uma matéria que o americano, né, que era muito perigoso, que tinha muito abuso e era uma coisa muito camuflada, e eu ia muito para Disney com ele. Uhum. E a gente tinha os nossos tratos, a gente tinha a nossa rotina de Disney. Acho que ninguém faz parque como nós dois juntos, nós temos um ritmo que ninguém aguenta fazer. E assim, eu tinha na hora, para mim poder fazer o que eu queria, comprar minhas coisinhas, eu deixava ele numa loja e falava para ele: você fica aqui, não sai daqui, não fale com ninguém, não fala com ninguém. E eu me lembro que teve uma vez, que teve um caso que mexeu muito comigo, de alguém que bulinou. Aliás, estava muito em moda no Shopping Eldorado. Muito em moda não, eu ouvi uns casos no Shopping Eldorado que estavam mexendo com as crianças dentro do banheiro, com os meninos dentro do banheiro. Você controla eles até uma certa idade, é um menino. Chega uma hora, ele não quer mais ir no banheiro das mulheres, ele quer ir no banheiro dos meninos. Então eu me lembro que eu falei isso para ele, e eu fui dura quando eu falei isso para ele, eu não sei se ele se lembra disso. Vamos saber agora o tão dura que eu fui. Eu falei assim: ninguém toca no teu corpo. Nem teu pai, nem tua avó, nem tua tia, nem teu primo, nem ninguém. Só tua mãe. Ninguém toca no teu corpo. Você não permite, tá? Toma cuidado, né? E aí eu alertava muito o Diego para umas coisas. E eu me lembro que tinha... Como é que é aquele negócio de jogo que tinha na Disney? Era Disney Quest. Disney Quest. Cara, ficar com uma criança no Disney Quest a tarde inteira era a função. Aí a gente tinha lá um menino que eu conheci de amigo do teu pai, deixei o menino com ele, o menino era da mesma idade que ele, acho que um ano mais novo, acho que era Gabriel o nome dele, não sei. E eu tirei ali 2 horas ou 3 horas, e eu falei para ele: meu filho, você tá entrando. O Diego conhecia tudo, desde cedo. Ele pegava o mapa, ele falava: mãe, vamos começar por aqui. Ele conhece a Disney assim, com a palma da mão dele. Ele que me guiava. Você entendeu? Ele sempre soube mais do que eu de Disney. Ele sempre foi apaixonado pelo Walt Disney. E aí eu falava: filho, ali, tá vendo aquele elevador? Eu tô vendo você entrar ali. Quando for tal hora, você olha no relógio, você desce que eu vou estar, porque não tinha celular, não tinha nada, gente. Você desce que eu vou estar aqui te esperando. Não falem com ninguém, brinca, não dá prosa pra ninguém. Nesse dia... Isso quantos anos? Acho que uns 8 anos, 8, 9 anos. Gente, eu não tenho essa coragem. Não, eu te falei, eu fui uma pessoa muito ousada. Eu não consigo. Eu fui uma pessoa muito ousada. E você encarava bem isso? Tudo? Você entendia isso? Entendia. Mas deixa eu te falar o que aconteceu. Quando você sabe quem você está criando, quando você tem certeza, você tem segurança do que você está ensinando e de quem você formou, você descansa. Ah, Sônia, mas eu tenho isso. Não, tá eu tenho essa segurança, sim, mas eu tenho uma sociedade, eu tenho informações que os mais absurdos acontecem, sabe? Dentro de casa, é o pai que mexe com a filha, é o tio. Tem informações assim que se fala impossível. Sim, essa eu pessoa tive isso na minha família. né? Eu tive isso na minha família. Então, Foi por isso que eu dei essa informação pra ele. Ninguém mexe em você. Deixa eu só concluir isso aqui. Ele tava com um amiguinho. E acho que eram 2 pessoas, o menino era muito bonito, inclusive que estava com ele, começaram a seguir esses 2 homens, seguir e tirar foto do menino. E ele, receoso, e ele falava pro menino, que o menino depois falava para a mãe dele: o Diego falava assim que eles queriam me roubar, que eles iam me levar, que não sei o quê. Mas ele falou, aí o Diego inconformado: mãe, ele dava a maior prosa, ele ficava falando com os caras, e eu falei para ele que ele não podia fazer aquilo. E aí, o que você fez? O Diego foi até o segurança e falou que aqueles homens estavam seguindo eles. Porque o menino não acreditava no que o Diego falava. E realmente eram pessoas que estavam ali para assediar crianças. Então, você veja bem, foi prematura a informação que eu dei para o meu filho? Foi prematura. Mas tirou eles de uma confusão. Então, eu acho que assim, não sei se existe essa coisa. É muito cedo para falar nisso? Eu acho que a hora de você falar num assunto é quando a pessoa está preparada para ouvir. E aí, Guga?
A gente tem aí toda uma luta para que a educação sexual ela chegue o mais rápido possível, porque esse é um processo que faz com que as pessoas se defendam, né? Sim. O objetivo é autoconhecimento, é entender. E educação sexual não é falar de sexo, é falar do corpo, dos limites, do outro. Então não tem um precoce nisso, tanto que é isso, né? O conhecimento veio e colocou ele numa condição de defesa de uma situação. Então o ideal é que se fale, óbvio, como você falou do livro, né, naquela história, adequado, com uma linguagem adequada para que ele possa absorver e aí seguir. Mas o ideal é que sim, que se fale, mas se converse. Você concorda que eu acho que parece que não, mas se a criança te pergunta, e se você vê a criança aguçada por aquilo e acontecendo um movimento, eu ficava incomodada, eu dava a informação. Sim, mas é isso, tem que dar. Você entendeu? Sim. Eu dava a informação. Sim. Tinha gente que me criticavam muito, falavam que eu era, minhas amigas, né, na época que frequentavam a mesma escola que ele, as mães falavam, você é louca, você... Aí ele sempre cai na conta do artista, é artista, né, não tá nem aí, né, não sei o quê. Mas eu vou te falar, eu não me arrependo de nenhuma informação que eu dei pro Diego, achando que fosse prematura. Uhum. Eu acho que ele soube absorver todas as informações que eu dei para ele, e foi útil para ele. Tem 2 perguntas para você. O que para você foi mais difícil na sua adolescência? E o rebelde das novelas apareceu na vida em algum momento? Cara, eu acho que eu nunca fui, apesar de sempre querer ser um rebelde, eu nunca fui rebelde. Eu acho que eu tive uma mudança de comportamento onde que eu não me orgulho de quando eu era mais novo, eu rebatia e falava muito. Porque eu tinha muita coisa para falar. E eu sempre tive ojeriza de gente que falava demais, sem saber o que tá falando. Quando eu entendi que o que me incomodava mais nas pessoas era o que eu fazia, isso mudou uma chave em mim muito cedo, para meus 20 e poucos anos, assim, onde eu aprendi e me sinto muito bem, muito confortável a ouvir muito mais do que falar. Uhum. Então, eu, por exemplo, a minha rebeldia, talvez, era querer colocar para fora tudo que eu pensava e todas as minhas bandeiras, todas as minhas questões. E eu falei assim, e aí depois que eu aprendi que a gente pode fazer as coisas com mais calma, com sabedoria, ou com o tempo a outra pessoa que está falando, ela pode aprender. Você perde o peso de você tentar mudar alguém que você não vai conseguir. Você aprendeu isso tudo com a maturidade que foi chegando ou você tem alguma referência? Com a maturidade. Com a maturidade. Eu acho que, tipo... qual foi a primeira pergunta? Perdão, Vi, que eu acho que eu já fui direto assim. O que foi mais sofrido ou mais difícil na adolescência? Na adolescência, eu tinha muitas questões de me entrosar com as pessoas que realmente valiam a pena, assim. Quando a gente é criança e adolescente, a gente quer pertencer a um grupo específico, né? Acho que isso nos Estados Unidos existe uma coisa, um clique muito mais assertivo, né? Existem as populares, existem as pessoas que são os nerds, etc. Tudo. Isso aqui no Brasil é um pouco assim. Você não tem as panelinhas de fato, mas você entende quem é que é mais legal e tudo. E eu acho que eu tinha muitos amigos, mentira, tinha poucos amigos, mas amigos bons, que eu não valorizava tanto quanto eu queria ser inserido. E eu não tinha noção da minha sexualidade, eu não tinha noção de como era o meu culto corporal. Então, assim, era uma parada onde eu tava tentando encaixar como qualquer adolescente. Então, assim, eu não tenho nenhuma coisa que eu possa apontar e falar assim, nossa, isso foi uma desgraça. Agora, Guga, isso não muda, né, de geração dele para a geração atual, de ser pertencente a uma tribo, né, se a gente pode chamar não, porque, na verdade, falando da adolescência especificamente, é uma fase onde você já recebeu muitas informações e você precisa validar essas informações. E aí você valida na identificação com pessoas que estão fora do seu cenário familiar. Então você vai buscar essas identificações e aí os agrupamentos servem para segurança. As pessoas se sentem mais seguras agrupadas. Não tô sozinho, né? E aí tem as oposições de grupo onde cada um se identifica mais. O que pode ser muito cruel muitas vezes quando você não se identifica com nenhum deles. Não consigo, isso tem Mas sabe uma coisa que eu vejo, eu queria falar isso assim, até porque tô aqui com a tia Sônia, é muito legal ver o quanto essa expressão, né, do fazer o melhor, ela não precisa estar carregada de um conhecimento tão técnico. Ao mesmo tempo, existe uma disponibilidade para poder se dedicar a isso, né? E aí a gente vê no Diego uma escuta, é o que você falou, assim, né? Enquanto
você falava, ele estava escutando e validando internamente algumas coisas, que acho que é por isso que essa relação dá muito certo, né? É uma relação que se construiu ao longo do tempo, mas que ela dá certo, né? Sim, dá certo. Porque existe uma disposição de fazer o melhor, de entender, de aceitar, isso é muito legal. Mas eu acredito, desculpa interromper, mas eu acredito que muito nela, assim, também mudou muito, a receptividade da minha mãe mudou muito. Ela fala assim, agora eu já não sei mais, mas eu acredito que isso é uma coisa que eu prezo não no meu relacionamento familiar só, né, mas no meu casamento também. Cada um tem as suas vontades, a sua vida particular, as suas questões. E aí, quando você está pleno individualmente, é onde você tem a possibilidade de se abrir para o outro. E eu não era pleno individualmente, porque eu estava tentando me encontrar. Depois de um tempo que eu comecei a me encontrar, foi quando eu comecei a me aproximar da minha mãe. Então, assim, a gente vem num processo de uns 5 anos, acho que muito depois do falecimento do meu pai, onde a gente está se aproximando cada vez mais. E é um processo natural. Que eu acho que se tiver alguma mãe ouvindo, assim, isso é muito legal para que ouça, porque isso aqui não é o final do mundo. Assim, não é que a gente quer afastar, mas é porque, às vezes, por exemplo, pode ter alguém como eu, que prefere que as coisas aconteçam de uma forma mais natural e que não é de colocar o dedo na cara e falar. Muitas coisas que eu acho muito bonitinho quando ela entende algumas coisas, assim, sabe? Por exemplo, assim, que ela fala assim, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou saber essa nomenclatura. Aí eu paro e explico. Aí depois de um tempo, ela tá numa roda de amigos, assim, eu já vejo que ela já sabe pontuar. Ela tá usando essa nomenclatura. Ela usa nomenclatura, ela já sabe o que é. Então é muito legal. Mas é um saco. Mãe. Mas é isso que eu falo da disposição, é muito legal que vocês foram encontrando cada vez mais essa disposição. De ambos os lados, né? A gente se Vocês estão receptivos para aprender, para ouvir. A gente se esforça. Eu acho não, é que assim, porque essa geração do Diego, acho que tá mais apta a ouvir e né, aprender. A geração da tia Sônia, minha, bom, é meio duro que eu falar, mas assim, eu já não tanto, mas seu pai, né, Eduardo, é do meu jeito, é assim que vai fazer, sou teu pai, pronto. Né? É uma geração assim, esse era um porque Wagner, a geração né? dele já foi pior ainda, ele ainda já foi Wagner melhor do que os assim. pais. Mas assim, eu tenho certeza que a do Diego, a sua geração, acho que talvez a sua, já é mais compreensível, já vai ouvir mais. Eu aprendo muito com as meninas em ouvir. E essa personagem que eu fiz da infância me alertou muito pra isso, sabe? Porque a personagem, a Vera, não ouve, é o meu jeito e pronto. Aí eu fico, ai meu Deus, será que eu sou assim? Mas independente das gerações, né? Relacionamentos dependem muito desse processo, seja a relação que for, né? Essa disposição. E acho que o Diego fala uma coisa tão importante, até de frisar, que quando a gente se encontra, se entende, fica muito mais fácil de compreender a individualidade do outro. E aí, talvez uma possibilidade da gente trocar o controle pela proteção. Então, para eu proteger, eu talvez precise me entender primeiro para poder entender você e aí a gente criar maneiras melhores, sabe, de lidar. Sim. Então, dentro das relações, às vezes leva tempo, né? Isso leva tempo, não é pronto, não tá pronto. Sabe, uma vez você falou para mim uma coisa que eu procuro sempre lembrar disso nos momentos, assim. Não sei se foi você ou se foi o Thalinho. Se não fosse o teu filho, se fosse um outro adolescente, você falaria dessa forma? Ou você ajudaria de outra forma? Porque se não é o nosso filho, a gente tem isso, né? Porque o nosso filho a gente pode falar do jeito que você acha que tem que falar. Mas se fosse um outro adolescente pedindo a mesma informação ou falando, né, uma fala que fosse me tirar do meu eixo, como que eu ia lidar com ele? É um bom exercício para entender que tem um indivíduo ali. Para além de ser seu filho, tem um indivíduo. É um indivíduo, né? E eu acho também que justamente ela ter respeitado isso, quando ela entendeu isso, é mais ou menos a relação com a igreja que eu tive, por exemplo, né? Eu tinha uma relação, minha mãe sempre me criou protestante, sempre ia na igreja toda quinta-feira, acompanhava ela, amava. Quando eu me entendi como um homem gay, não me sentia confortável na igreja. Falei, não é coerente com as coisas que eu estou ouvindo aqui. Quando eu me resolvi e depois comecei a buscar a palavra, entender muito da palavra, que as pessoas não entendem muita coisa. E aí depois disso, eu fui atrás da minha relação exclusiva com Deus, pulando a igreja. Nossa. Amém. Eu sou assim, o cara mais fiel do mundo. E minha mãe não precisou fazer nada. E aí eu me aproximei com a igreja de um jeito que hoje em dia, tipo assim, eu tô muito seguro com a minha espiritualidade, sabe? E isso terminou que ela fez sem entender. Ela falou, quando ela me deu um espaço, eu falei, ixi, agora eu quero aproximar porque eu me sinto bem. Por exemplo, hoje em dia, eu não me sinto mais em casa quando eu me sinto quando eu vou pra Cotia, por exemplo. Cotia é minha casa. Nossa, aqui é minha casa. Ele tem 2 casas e o quarto dele, tudo dele tá no quarto dele.
E assim, eu tinha muito, quando a gente é adolescente, a gente pensa em cada merda, né? A gente fala assim, cara, eu quero sair daqui, eu quero ir pra algum lugar que eu possa sair. Nossa. E foi ótimo, até os 24, 25 depois. Olha, a sua mãe, conheço bem, eu posso falar, eu sei quantas vezes ela se ajoelhou pedindo para que você tivesse essa clareza. Olha, essa é uma mulher, a Sônia é uma mulher de muita fé. Bianca, muito. Eu vou te falar, eu voltei para abrir. É lindo ouvir você falando tudo isso, tá, Diego? Só quero deixar isso claro, é muito. Eu sei o quanto é válido para ela. Eu tenho duas questões aqui, uma curiosidade que eu queria perguntar para ele e eu queria só concluir isso que eu te falar. Eu voltei para a Granja. Eu moro na Granja, eu tô dormindo na mesma cama que eu dormi há anos e aonde eu criei o Diego, onde a gente assistia nossas séries, os nossos filmes. Mas é onde eu fui lá. Sim, na Granja Viana. E hoje, às vezes, quando eu tô sozinha na minha cama, eu me lembro de alguns momentos com ele. E muitas vezes Deus me traz na minha memória as vezes que eu estava conversando com Deus, pedindo sabedoria a Deus. Eu falei, meu Deus, me ajuda a educar meu filho. Eu não sei o que é certo e o que é errado. E eu ainda nem conhecia a palavra. Você entendeu? Eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje da palavra de Deus. Então lá atrás, muitas vezes naquela cama, eu pedi para Deus me dar sabedoria para educar ele. Eu falo, eu preciso fazer dele um homem íntegro, uma pessoa, sabe? O meu pai, na ignorância dele, ele era semi-analfabeto e minha mãe uma costureira, me deu valores, do jeito deles, que me mantiveram até aqui. Então, valores são valores, você entendeu? Então, eu só queria poder ser... Eu não posso reclamar do meu pai. A minha mãe era uma pessoa como é que fala? Bipolar? Bipolar, era assim, e com a idade isso acentuou. Ela tinha um jeito meio enérgico, assim, mas assim, eu não mudaria nada na educação que eu recebi, mesmo na ignorância dele. Ai, que legal. Eu amo a pessoa que eu sou, eu amo a maneira que eu fui educada, por todas as necessidades que eu passei, por ter superado todas elas. Você entendeu? Mas eu não queria que o meu filho passasse por todas aquelas questões e por todos aqueles questionamentos. Em relação a esses questionamentos, eu queria perguntar para o Google o seguinte. Eu ouço falar muito em relacionamento abusivo. E as relações estão mais tóxicas do que nunca. Você acha que isso vem dessa educação e vem aí dessa idade? Porque a gente antigamente chamava adolescente de aborrecente. Você acha que essa coisa do narcisista que está muito presente hoje em dia, que as pessoas falam muito, vem daí? Vem dessa criação? Tem essa herança? Tem, e assim, primeiro que a gente vai ter que entender o que é um abuso, né? E a gente tem uma ideia estigmatizada de que o abuso está ligado exclusivamente à violência, à agressividade, quando na verdade a gente é abusivo quando a gente, para validar o nosso eu, a gente se utiliza do eu do outro. Então eu ultrapasso o eu do outro para me satisfazer ou para estar bem. Isso é um abuso. E aí a gente vai ver que muitas vezes os abusos eles vão acontecer dentro de casa. Na infância, pai, mãe, avós, que muitas vezes nesse processo, às vezes, né, nessa coisa de querer proteger, eu estou fazendo o meu filho ou o indivíduo ser o que eu quero, como eu quero. E aí, como a gente tem essa base social, isso vai se dimensionando. E aí quando a gente adentra um relacionamento, a gente reproduz, eu vi isso, é assim que pode ser, então eu vou usar o eu do outro para me satisfazer. E aí por isso essa toxicidade, né, e até a gente começou o pod dizendo isso, a gente tem uma potencialidade de ser abusivo, porque nós somos egocêntricos, o ser humano é egocentrado. Eu só vejo a realidade a partir do meu eu. Ser narcisista ou não é quando eu não consigo dissociar esse eu junto ao eu dos outros. Aí eu vou adentrar esse lugar, né. Mas tem um cuidado que a gente tem que ter, porque o narcisismo é um quadro de adoecimento mental. A grande maioria de nós não é narcisista, é egocêntrico, né? Mas quando esse ego não permite o eu do outro, e só permite o meu, e isso compromete as minhas relações, aí a gente pode levantar aí uma pulguinha atrás da orelha de que sim, pode ter uma postura narcisista. Quando você fala em abuso, as pessoas acabam levando essa coisa para abuso como uma coisa de toque. As pessoas às vezes têm discernimento sobre a palavra abuso. Quando você fala abuso na adolescência, que pode levar uma pessoa a desenvolver essas características de ser uma pessoa que não consegue ter um relacionamento que não seja tóxico, ou até essa pessoa narcisista, é o quê? É o jeito de falar, é o excesso de
limite, você não sabe, você acha que você controlando, você não percebe que você está fazendo o teu filho, de repente, uma criança infeliz, que você está tirando dele uma coisa que ele quer fazer muito, você não encontra um equilíbrio nisso. É impressionante, por que está acontecendo tanto nessa geração isso agora? Eu vejo isso acontecer muito agora, eu não sei, pelo menos eu ouço falar muito, talvez, como é que eu te falei, eu não tinha tanto acesso antigamente, mas está demais. Mas eu acho que essa é isso, a gente está falando mais, mas o comportamento abusivo, as relações abusivas, elas existem desde a história da humanidade, Sim. por causa dessa necessidade de proteger a si mesmo e de defender a si mesmo. Agora, o abuso, ele tá em diversas manifestações, muitas vezes na palavra, na fala, na conversa. Então eu dou sempre um exemplo, né, de que muitas vezes existe essa associação que a gente faz para criança ou para adolescente, de que eu te causo um prejuízo, mas eu digo que é por amor. Mas eu falo que eu tô fazendo isso porque eu te amo. E aí você associa, e pai e mãe, por mais abusivos que possam ser, também estão ali para outras coisas. Então a criança vai vivendo com esse modelo de que assim, a mãe me bateu, mas ainda assim ela me protege. Mas meu pai me ameaçou, não me bateu, mas me ameaçou, mas daqui a pouco é ele que tá. E aí eu vou criando com essa dualidade. Então quando eu adentro um relacionamento mais adulto, qual é o repertório que eu tenho, né? De como é que eu vou discernir? Aí eu não vou discernir. Aí muitas tudo vezes bem o cara eu me gritar mantenho, comigo, gritar, ele falar, me chantagear, me ameaçar, não precisa nem me bater. E já é abuso. Por isso que falar disso já é. Eu acho que existe uma idiosincrasia muito grande que as pessoas não conseguem entender, que é tipo assim, e eu acho que isso talvez seja mais fácil de entender assim, numa cabeça de uma outra geração. As pessoas têm muita dificuldade de entender que às vezes, principalmente, por exemplo, uma pessoa narcisista, isso não necessariamente vem de um comportamento onde você pode reproduzir exatamente como foi. Então, por exemplo, assim, eu tive e tenho muito comportamento, assim, como um narcisista, assim, durante toda a minha vida adulta. E isso eu consigo identificar como foi. Por exemplo, minha avó, por exemplo, se tinha um problema com alguém, ela achava que o problema tinha que ser relacionado a ela. Então ela ligava, o fulano não tá crescendo, a fulana não tá emagrecendo, porque eu não dei, eu não sei o que lá. Minha avó era assim. Analisava tudo. Exato. Minha mãe era assim. Minha mãe tinha as questões dela, passou pra mim. Então, assim, eu me lembro que eu tava me relacionando com um dos primeiros namorados e eu tinha muito uma questão de chegar e falar assim, de falar e querer ajudar, mas assim, não, mas é porque quando eu... Aí um dia ele falou assim, Diego, você já reparou que toda vez que eu abro a boca, você conta uma experiência sua, você fala de você, é raríssimas vezes você não tá falando de você. E pronto, bastou aquilo pra me dar uma acordada. Eu falei, nossa. E aí hoje em dia eu levo coisas que poderiam ser isso, mas aí é nas minhas relações. Em como hoje em dia eu penso 1000 vezes antes em falar assim, eu tô errado. Você pode estar certo, eu errei. Isso na minha cabeça não passava com uns 20 anos de idade. Sim, sim. Mas acho que tem uma referência, como você disse, né? E é isso que separa o que é o narcisismo enquanto um adoecimento psíquico, o que é, na verdade, um treino de egocentrismo. O que você está me descrevendo é muito mais um treino mais egocêntrico, porque você teve essa consciência. A pessoa com o quadro narcisista, ela não tem essa consciência. Você fala, você explica, e ela está sempre revertendo pro eu dela. Então é bem difícil, é um quadro difícil de se relacionar. E passando desse comportamento egóico, na verdade, quando eu te falo do meu comportamento narcisista, é que eu comecei a transferir ele, como já não existia mais essa coisa tão palpável e tátil de, tipo, do falar, eu comecei a traduzir para coisas assim que quase beiram um relacionamento abusivo, de você chegar e falar assim, não, você tá assim desse jeito, mas eu posso te ajudar. E aí você fala assim, cara, não é sobre você. Mas é uma consciência boa, hein? Se você que tá assistindo aí tiver qualquer dúvida com relação a isso, é só comentar pra gente poder falar mais. Quem sabe a gente fala um episódio só sobre isso, né? Manda as perguntas, como a tia Sônia fez aqui, perguntou. É super importante. O Di tem um projeto social. Sim. Maravilhoso, que você trabalha com adolescentes. Sim. Como que é isso, filhos. gente? Eu tenho 34 filhos agora, porque são 16 por ano. Fala um pouco pra gente como é que é isso, como é que é o projeto. O Cena 1 é um projeto social que a gente começou, eu e minha sócia, a Gabi Camisotti, a gente começou ele lá em 2022 ou 21, acho que foi 21, foi na pandemia, foi um ano depois da pandemia. 21. E aí nisso a gente seleciona no Brasil inteiro, a gente viaja 10 cidades, seleciona 16 jovens talentos para vir para São Paulo, e eles têm aula de segunda a sábado, das 9 às 14, de canto, dança, interpretação, teoria musical, ética, história do teatro, sapateado, tudo para formar um gatilho para o mercado do teatro musical.
E a gente de todos os lugares, assim, é o meu maior orgulho, assim. Você viaja e faz essa seleção. Nós dois viajamos para cidades, isso. E aí a gente seleciona os jovens e eles vêm para cá. Pra cá. Como já são que 64, né? Como Isso, que eles veem você? Porque você é jovem. Não é um adolescente, mas, pô, você é um cara jovem. E é um exemplo para eles, né? Como que você lida com isso? Eles debatem questões com você? Porque você é uma pessoa que deixa os outros à vontade para falar com você. A gente se chama de família, né? Porque eu sou literalmente o pai dessa galera, assim. Porque as questões artísticas não são nem metade das coisas que eles vêm falar comigo, assim. E eles são de todos os lugares e alguns mais velhos. A gente vai até o projeto vai de 16 a 28, né? Assim, mas eles têm o suporte que eles criaram entre eles também, né? Que eles se chamam de irmãos e com a gente, assim, tipo, é uma parada muito legal. A Gabriela também, que é minha sócia, é uma menina muito nova, mas que tem uma cabeça que eu fico assustado, assombrado, assim, porque eu aprendo muito com ela. É uma garota muito genial e muito madura, assim. Também tem uma mãe artista, também foi criada no mesmo modelo que eu, mais ou menos, né? Então eu encontrei no Cena 1 uma possibilidade de eu retornar pro mundo que minha mãe conseguiu dar pra mim, que a mãe dela conseguiu dar pra ela, né? Então a gente tá retornando isso de certa forma. Nunca gerou nenhum dinheiro, só gerou prejuízo. Ô, gente. Mas prejuízo financeiro, mas fora isso. Né? E é anual? Manual, todo ano a gente abre a audição no começo do ano, a gente viaja em fevereiro e março. Eles vão com o dinheiro deles. Você já inseriu alguém no mercado? Muitos! Ah, que legal. Você fez Silvio Santos com um deles. Quem, gente? O Anderson. O Anderson é dos projetos social. Que legal. Eles estão no Wicked, o Evita, Trapalhões, todos os musicais aí, eles são espalhados por todos eles. Eu já trabalhei com um, a Gabriela trabalhou várias vezes com alguns, que a Gabriela trabalha mais recorrente, então assim, é um projeto Termina assim, né, você inserindo eles, né? A gente não necessariamente pode colocar eles nas grandes produções, que a boa notícia é que eles passam nos testes, então assim, eles passam... Sim, você dá assim o caminho, né, de repente, vai rolar um teste aqui, exato, vamos lá e tal, mas aí então eles meio que, né, e assim, e é muito, então, assim, e eu acho que foi o grande lugar onde eu descansei, assim, sabe? Eu tinha muita dificuldade de entender qual que era o meu vínculo com meu pai, assim, sabe? Eu me lembro muito que eu falava assim, cara, o que eu peguei do meu pai pra vida, assim? Tudo. Então, eu tinha muita dificuldade de entender isso, assim, e mas, realmente... E aí, o que você pegou dele? E aí eu peguei que, tipo, quando eu tava no velório dele, muita gente falou comigo assim, olha, Diego, você tem uma noção de como seu pai me ajudou? Você não tem uma noção de como seu pai me trouxe pra cá? Seu pai me deu um emprego lá. E era uma coisa que eu já tinha intrínseca, assim, já rolava comigo. E quando eu montei o Cena 1, eu falei, puta, esse é o meu legado. É tipo, passar essa ajuda que meu pai dava pros outros, eu e a Gabriela agora a gente tá fazendo com o Cena 1. Então é isso do meu pai que eu tô levando pra frente como um legado dele. Você lembra do discurso? Na cerimônia da... Eu falei sobre isso. Ele falou sobre... eu fiquei surpresa. Porque eu falei assim, o que eu tinha que falar, eu falei. Quando a gente ficou só a família lá, o pessoal... E aí eu falei assim, olhei pra ele e pro Vaguinho, vocês querem falar alguma coisa? E eu pensei que fosse o Vaguinho que fosse falar. E eu fui surpreendida pelo Diego e ele falou lá, eu passei essas últimas horas, você entendeu? E eu descobri, a pergunta que eu fazia, qual era o legado do meu pai, e ele falou assim, ajudar as pessoas. E foi depois, senão foi criado depois, né? Foi depois disso. Então, sim, foi depois. Foi depois que legal. Que bom, né? Que bom. Vamos fazer bate-bola? Vamos fazer bate-bola. Ai, que medo. Não, é super simples, ó. Não tem medo. É assim. A gente vai fazer uma pergunta, vocês só podem responder sim, não ou depende. Bora. A gente não quer que explique, não quer que justifique. Só se vocês quiserem, mas não precisa. Tá pode bom. jogar só o sim, não ou depende, tá? Quem vai primeiro? Tia Sônia ou o Di? Eles respondem. Faz um cada um. Não, a gente pergunta e aí eles respondem. Tá. Vai de novo, vai você. Quem quiser responder primeiro, fica à vontade. Você fez coisas na adolescência que a sociedade julga como erradas? Sim. Não ou depende? Sim. Fiz depois, mas na adolescência não. Não. Fiz muito, faço semanalmente, mas assim, mas na adolescência era bem legal. Mas não fiz consciente. Não fez consciente? Faço consciente. Não sabia o que era. Tá. Tá bom. Você se arrepende de algo que você fez na sua adolescência? Sim, não ou depende? Não. Cara, sim. 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 Você mentiu algumas vezes para não levar bronca? Cara, com certeza.
eu tô lembrando. É que assim, eu tinha assim, minha mãe e meu pai nunca levantaram um dedo pra mim. Nunca me bateram. Tem uma só que você lembra. Essa história é clássica. Essa eu Essa gosto você precisa muito. Essa. Cara, teve uma vez. No dia que eu mais adorava bati pegar nele. peça nas pessoas, né? E aí um dia eu tava ajudando minha mãe com as compras no mercado e tinha uma escadinha de 3 andares, assim. Lá na grande. Lá na grande, que era pra descer pro corredor. ela Aí tem eu do quarto tropecei, dele. mas o suficiente pra fazer assim, ó, opa, e voltar. Só que eu vi que ela tava atrás, eu falei assim, eu caí, joguei as compras. E parecia que ele tava tendo alguma coisa. Aí eu bati assim, fiquei assim, ela, Diego, meu filho, Diego. Aí a hora que ela abriu, eu fiz, nossa. Eu dei tanto tapa nele, ele entrou pro escritório e eu batendo. E eu Você nunca ria. faça isso. Porque quando você estiver fazendo sério, eu não vou levar a sério. Mas eu dei tanto tapa nele, acho que foi a única vez que eu bati no Diego. E ela tinha umas frases de efeitos muito boas, assim, tipo, uma vez também eu assustei ela num Réveillon, que a gente tava em Foz do Iguaçu, assim, aí ela tava colocando assim, eu me escondi atrás da cortina, assim, da banheira. Aí eu, isso é boa, assim, ela tava colocando lá porque ela, você quase matou a sua mãe. Aí eu aprendi que ali eu achando que não, mas ele é mais dramático do que eu. Mas eu não tinha como mentir, porque eu era a irmã mais velha. Qualquer coisa que acontecesse, eu sempre ia pagar o pato. Mas não é o mais novo que paga o pato? Não, é o mais velho. Mais Eu velho. era responsável pelos 3 menores. Você já colocou culpa no amiguinho da escola? não aprontava, era um saco na escola. Eu acho que eu não. Não. Você era boa aluna? Cara, o que eu já fiz foi propositalmente delatar uma pessoa, porque tinha um menino que me zoava muito, que já tinha me jogado no lixo, inclusive. E aí, Luquinhas, beleza? E aí, uma vez eu vi ele levando uma garrafa de vodka, assim, na coisa, e eu sempre fui muito puxa-saco de professora, aí eu fui até a direção, falei assim, olha, o Lucas tá com uma garrafa de vodka. Aí chegou a professora e falou assim, onde tá a garrafa de vodka? Eu falei, tá ali. Apanhei muito no dia seguinte, mas falei. Do Lucas? Dedo duro. Entregou o Lucas. Mas você fez bem. Pro lixo, cara. É. Olha aí. Eu fazia a prova dele. Credo. 20 reais. A próxima pergunta. Isso eu não sabia. A próxima pergunta. Talvez esteja aí a resposta. Do que a gente sabe o que é bullying hoje, né? Você fez bullying na sua adolescência? Eu não. Não. E a minha mãe A minha mãe fazia umas coisas, e eu odeio essa palavra até hoje. E até, sempre que alguém fala essa palavra, é uma palavra que me incomoda, que é... Até esqueci a palavra, gente. Eu sou de uma geração que as meninas precisavam casar virgem. E se a menina tivesse 2 ou 3 namorados, ela já não prestava. Uhum. E se essa menina, então, soubesse que ela já tinha tido algum tipo de relação, então, sabe... E a minha mãe, eu não... Como é que eu queria lembrar a palavra. E ela tem essa palavra, e essa palavra me incomoda até hoje. Uma palavra ofensiva? Uma palavra... Não a gente usa ela para mascate também, pode ser para mascate? Biscate. Gente, eu Só odeio biscate. essa palavra. Eu lembro a minha mãe na janela falando das meninas e chamando. Eu odeio. E você chamou alguém de biscate? Nunca. Então não rolou esse bullying. Bullying. E você? Não. Sofri horrores. Sofreu horrores. Mas também cometi, lógico, é óbvio, gente. Não tem Eu essa. sofri. Todo mundo Eu fez. sofri, mas eu acho que Não, não mas fiz. eu fiz o bom. E a última? Experimentou tudo o que queria na adolescência? Sim, não ou depende? Não experimentei nada, cara. Experimentei tudo depois. Mas foi ótimo. Eu até hoje ainda não experimentei tudo. Não. Não. Ainda tem vontade? Não. Não, passou. Não, Passou. passou. Aliás, eu nunca tive vontade. Acho que é por isso que eu não quis experimentar. Porque eu Não, sempre teve... era uma Possibilidades coisa existiam. minha. Era uma coisa, eu sempre fui muito... Nunca quis, nunca tive vontade. Nunca tive vontade. E continuo não tendo. Muito bem, gente, para fechar, antes óbvio de agradecer vocês, a gente quer pedir uma última coisinha. A gente quer que vocês deem um recado para um adolescente. Algo que vocês possam dizer para esse adolescente. Algo que está no coração e que você imagine que esse adolescente queira ouvir de você. A gente vai botar uma foto de um adolescente aqui, e aí... Diga para este adolescente o que você acha que ele quer ouvir de você. Gente, que RuPaul isso, eu amei! Caraca, eu não preciso nem participar, olha. Mano, O que você falaria para esse adolescente? pra ele seguir na verdade dele, que eu tava certo em muita coisa, que eu achava que eu tava errado. E pra eu não duvidar de mim. Assim, isso eu tenho que falar até hoje, né? Não é só pra adolescente. Mas eu acho que era, tipo... Acho que é muito isso, assim, pra eu
acreditar que a minha cabeça tem mais respostas do que perguntas, assim. Eu acho que isso é uma coisa que o adolescente é aterrorizado, né? Tipo, de achar que ele tá sempre perdido e tem que estar se provando o tempo todo. Mas todo mundo consegue criar uma consciência, todo mundo consegue criar uma linha de raciocínio lógica e ao mesmo tempo sentimental, e você consegue unir os dois universos, assim. Então, meu, você tá mandando benzão, continua aí. Muito legal. Vamos para... É pra me falar também hoje? Não, mas outro adolescente. Outro adolescente. Pode mandar lá, Léo. Vai aparecer aí, Léo, pode colocar. Essa foto é linda, Diogo. Mãe, olha só, a senhora Isso. parece Essa Mortícia. adolescente, jovem adulta. O que Eu você tinha falaria pra ela? Eu era 18 anos de idade, era a pessoa mais ingênua do mundo, virgem, entrando numa televisão, um monte de homem em cima, eu não sabia o que era aquilo. E aí, o que você Que fala que E eu pra não ela? sei, eu acho que hoje essa realidade está muito longe de uma menina de 18 anos. O que você fala pra ela? Fala pra ela. Ai, O que pra você ela, gostaria de Falo ouvir? pra ela, cara, você mandou bem pra caracas, você manda bem pra caramba. Eu não sei de onde veio essa sabedoria, eu não sei de onde veio essa intuição, acho que só pode ter sido Deus, porque as pessoas não têm nem noção do que essa adolescente já passou pela vida dela e já tinha passado para chegar aí. Você tá entendendo? Muita coisa. Não eram poucas coisas. Você entendeu? Muito precoce, né? Essa adolescente chamou uma maternidade para ela que não era dela. Eu criei meus irmãos. Então, assim, eu acho que ela mandou bem pra caramba. Eu acho que eu tô mandando bem até hoje. Parabéns para você. Beijo, Que te amo. lindo, que lindo. Gente, obrigado. Obrigado gente. por receber a gente, que prazer. Prazer. Obrigada Adorei. pela disposição de vocês. Ai, gostoso abrir o demais. coração pra deixar aí uma coisa muito boa. pra Muitas quem mensagens, precisa. muitas lições. Muitas Eu lições. acho assim, eu quero parabenizar vocês. Eu já não participo muito, eu tenho um pouco de preguiça que eu te falei, né? Mas eu gosto, quando eu tô, eu gosto. Mas eu acho que a ideia disso daqui é uma coisa sensacional. Essa coisa que você teve é fundamental. Eu acho que vai ser legal, vai ajudar muita gente. Meu legado. Ai, Nossa, lindo, legal. né? Vai ajudar muita gente. Que É bom. isso, a gente quer ajudar muita gente com as nossas palavras, nossas experiências. Para vocês que estão aí ouvindo a gente, curte, comenta, deixa a sua pergunta, o tema que de repente você gostaria que a gente falasse aqui, a sua dúvida. Estamos aqui para vocês, para a gente se ajudar, se conhecer, troca e para trocar com vocês também. Então, semana que vem estamos de volta. Beijo. Tchau. Valeu.